Olá a todos, meu nome é Guilherme DeoTools, e hoje nós vamos aprender a como enviar as informações de um DHT22, que é um sensor de temperatura e umidade, para a plataforma de internet das coisas IBM Watson, que é essa aqui que vocês estão vendo. Tá, pessoal? Então, só lembrando, nós estamos utilizando a página Kickstarter, aqui o Get Started do serviço da IBM. Estamos utilizando aqui um broker público, então qualquer pessoa pode enviar as informações dos seus devices para esta página, tá certo? Que o broker é público, e aí então você não precisa de uma conta, você não precisa de uma autenticação para que você tenha os seus serviços. Beleza? E só lembrando aqui também, né, pessoal, esses dados aqui eles não estão sendo armazenados nos serviços, pelo serviço da IBM. Então é simplesmente um teste mesmo que nós estamos fazendo. Beleza? Então, vocês podem observar aqui as informações chegando, já estão sendo enviadas aqui pelo nosso servidor. E aqui eu estou pegando as informações de umidade para mostrar para vocês aqui, por exemplo. Então está lá 43.4, 43 ponto alguma coisa e por aí vai. E aqui as informações de temperatura, tá certo? Duas informaçõezinhas aí apenas do nosso sensor de temperatura e umidade, tá bom? Então tá aqui tudo certinho, as informações chegando, né, pessoal? Aproximadamente de 1 em 1 segundo, que foi o que eu setei lá no código do NodeMCU, que é o que nós estamos utilizando. E aqui, vejam só, tá o nosso device, tá certo? Então eu estou utilizando ali um Shield ESP. Nesse Shield ESP, que é o Shield para o NodeMCU, na verdade, né? Nós temos um NodeMCU com o ESP8266 aqui espetado em cima dele, tá certo? E nós estamos utilizando duas portinhas apenas aqui, ó. Uma das portas, que é a que eu estou apontando com o mouse aqui, com a setinha do mouse, uma delas vai ser ligado o display LCD, que é esse que vocês estão vendo aqui, que também está exibindo as informações, e na outra portinha está sendo ligado o DHT22. Beleza? Na verdade, nesta primeira aqui, que é a porta da comunicação I2C, pessoal, está sendo ligado o display, que é o que nós ligamos na aula passada. E aqui nós ligamos o DHT22, na porta D4, se não me falha a memória. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver tudo isso aqui, como que está funcionando. Beleza? Só vou fazer um teste aqui, pessoal, rapidamente. Eu vou assoprar no sensor só para que a gente veja esses valores sendo alterados, tá certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou assoprar aqui. E observem lá, ó, que os valores eles mudaram pelo menos um pouquinho, né? Deixa eu só mostrar o gráfico da temperatura, que já deu uma bela oscilada. Da umidade provavelmente deve ter dado uma oscilada também. Então ele deu alguma coisa alta aí. Vamos fazer novamente mais um teste aqui, rapidamente. Então eu assoprei algumas vezes aí. E ele deu uma osciladinha, como vocês podem ver. Beleza? Então só para mostrar para vocês que eu não estou enganando vocês, tá certo? Que ele está funcionando mesmo. Beleza? Então é isso que nós vamos aprender a fazer, pessoal. Construir esse setup aqui e tudo mais. Então, vamos lá. Antes mesmo de falar sobre o firmware, que é basicamente o firmware da aula passada, com o display, onde eu expliquei aqui a comunicação I2C, tá certo? Com a library aqui do display e tudo mais. O que eu fiz basicamente foi inserir todo o laço de código necessário para a comunicação com o DHT22. Então tem a library do DHT22, né, a biblioteca aqui e tudo mais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tudo que vocês precisam para colocar esse setup para funcionar. Beleza? E vamos lá. Antes disso, né, vamos à parte física, aqui, a parte de montagem, como é que eu fiz tudo isso. Então, olha, aqui está no meu lado esquerdo, eu tenho a plaquinha, o Shield ESP, que é essa aqui, né, pessoal? Deixa eu só mostrar para vocês. Está aqui o Shield ESP, ó. Então, bonitinha a plaquinha, onde eu encaixo o meu NodeMCU. Estou usando outros aqui, né? Só para mostrar para vocês. Então, eu faço o encaixe das plaquinhas e aí vai ficar assim, ó. Tá certo? Só mostrando aí mais uma vez para vocês, ó. Então, feito isso, o que você precisa fazer aqui, pessoal? Você vai simplesmente, deixa eu só pegar o meu marcador aqui, o pincel. Você vai simplesmente, olha, onde eu destaquei aqui com essa setinha, ó, vou até
fazer um desenho aqui, ó, tem dois grooves que nós estamos utilizando, né? O primeiro é para comunicação I2C. Se vocês olharem na documentação dessa placa, nós temos duas portas I2Cs para que nós possamos ligar aí dispositivos I2Cs, sensores e, por exemplo, os displays, aí, como por exemplo este que nós estamos utilizando, que é o LCD 16:2. Beleza? E aí, pessoal, aqui nós ligamos então o displayzinho na portinha I2C e aqui na de baixo, nessa segunda aqui que eu vou fazer uma setinha preta, olha lá, no pino D4, que é esse aqui, está ligado o DHT22. Beleza? Então, simples assim, ligação bem tranquilinha. Agora é o seguinte, ó, uma coisa que você vai ter que fazer caso você queira ligar o DHT22 no Shield ESP, que é o que eu mostrei para vocês, que aceita somente o padrão Groove, né? Que são esses conectores brancos aqui que eu posso até mostrar para vocês na plaquinha. Olha lá. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, ó. O DHT22, ele vem dessa forma aqui pra gente. Eu comprei o módulo DHT22, tá, pessoal? Que é esse aqui, que ele é mais tranquilo de se trabalhar. Por quê? Porque ele já vem com resistores e capacitores que o próprio datasheet do fabricante aqui, dos DHTs, já passam pra gente essas recomendações, que é um resistor de pull-up, não me lembro o valor aí, talvez de 5K ou 10K, e um capacitor de filtro para filtragem de ruído. Então esse módulo já vem com isso pra gente. Então, pessoal, ó, o módulo é exatamente esse que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então esse aqui é o módulo DHT22. Se vocês olharem aí para ele, opa, caiu aqui. Se vocês olharem para ele, tem alguns componentes na parte de trás do módulo aqui. São exatamente os componentes que eu falei para você, tá? Basicamente um resistor e um capacitor, tá certo? E aí, se vocês repararem aqui, tem 3 pinos, beleza? São 3 pininhos. E aí os pininhos são de acordo com esse desenho aqui, ó. Então, o da esquerda, que é este aqui, é o pino positivo, então alimentação positiva. O outro da direita lá é o pino negativo e o pino central é o pino de saída, onde você vai ligar numa porta digital do seu Arduino ou no caso do Node MCU aqui, tá certo? E aí, pessoal, o que eu fiz, ó? Eu comprei uns pinos jumpers, tá certo? São jumpers fêmea-fêmea, desse tipo aqui, ó. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. Então, tá aqui o nosso jumper fêmea-fêmea, tá certo? E aí, eu comprei também os nossos conectores Groove, que são esses aqui. Então, como vocês podem observar, são os nossos conectores Grooves que estão bem aqui. E aí, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma pequena adaptação. No seguinte, ó. O padrão do DHT, ele é compatível com esses jumpers aqui, tá certo? Como vocês podem ver. E aí, o que eu fiz, ó? Esses jumpers, eu ligo aqui. Então, primeiro, né, eu comprei esse jumper fêmea-fêmea aqui, e ele vem com as duas extremidades dessa forma. Assim como o padrão Groove, né, que vem com as duas extremidades assim, ó. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o jumper fêmea-fêmea aqui e cortei ele no meio. Tá certo? E aí eu fiquei só com uma extremidade dessa. Beleza? Daí, pessoal, lá no conector Groove, eu fiz exatamente a mesma coisa. Então eu peguei um conector Groove e cortei ele aqui no meio. Tá certo? E aí você tem apenas uma extremidade com Groove e a outra extremidade fica ligada a nada. Beleza? E aí o que eu fiz? Eu peguei essa extremidade ligada a nada do Groove, do conector Groove, e soldei neste carinha aqui, ó, no jumper fêmea-fêmea. Obviamente, com as conexões necessárias, tá certo? E ficou exatamente assim, ó. Uma extremidade, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma extremidade, eu tenho o jumper fêmea, que vai ligado no DHT, tá certo? E na outra extremidade, pessoal, eu tenho um conector Groove, que vai ligado na plaquinha Shield ESP, tá certo? E aí eu tenho a compatibilidade feita. O que eu faço então? Ó, bem tranquilo. Eu pego esses 3 pinos aqui, ó, que vocês estão vendo, do jumper fêmea-fêmea, e simplesmente ligo aqui no meu DHT. Então vai ficar assim, ó. Uma extremidade eu tenho o DHT, fiz a compatibilidade necessária, e na outra extremidade eu tenho um Groove, que vai ligado lá no Shield ESP. E aí é bem tranquilo, né, pessoal? Pego lá o Shield ESP e faço a ligação em uma das portas aqui, que no caso nós estamos utilizando a D4. E aí fica mais ou menos assim, tá certo? Então,
bem tranquilo aí a ligação, pessoal. E agora, só falando aí rapidamente a respeito da compatibilidade desses pinos, para que vocês vejam aí como que isso foi feito. Então, olhem lá, ó. O padrão Groove, ele segue, deixa eu até fazer maior aqui, melhor. O padrão Groove ele é composto por 4 pinos. Então, o primeiro deles aqui é o terra, o segundo é a alimentação, tá certo? VCC. O terceiro é um pino de sinal e o quarto seria outro pino de sinal. Então é sempre assim, pessoal. Você para o padrão Groove, você tem sempre GND, então é o terra, aqui a ligação do terra. O próximo é o VCC. O próximo é um pino de sinal, que eu vou chamar de S2, sinal 2. E o próximo é o sinal 1, tá certo? Sempre assim. E aí, pessoal, eu fiz simplesmente esta adaptação aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá. Aqui está o nosso DHT. Até aumentei a tela aqui para facilitar para a gente. O DHT ele é mais pino de mais aqui no caso, né, o VCC, pino de saída, que é o central, e o menos, que é o GND, que está bem aqui. Beleza? E aí, os pinos aqui, a soldagem dos pinos que eu mostrei para vocês, segue exatamente este padrão. Então, foi isso que eu fiz aqui, pessoal, para soldar esses caras aqui, tá certo? Então, eu liguei um fiozinho aqui fêmea, né, lá como vocês viram, e esse fio fêmea, ele vem para o VCC, tá certo? Que representa aqui o mais, né, do fabricante, indica isso aqui pra gente. Então, vem direto para o VCC. O pino aqui da esquerda, né, este aqui, ó, que é o GND do Groove, exatamente como nós vimos ali na montagem, ele vem direto para o pino negativo do DHT, que está aqui, o pino negativo do DHT. E aí eu escolhi um dos pinos de sinal, tá certo? E eu escolhi esta porta amarela aqui que vocês estão vendo, que é o cabinho amarelo, tá certo? Então, que representa, no caso, a D4 para gente, que é a porta digital 4. Se você olhar com fé e força aqui, não sei se é o GPIO 2 ou algo do tipo, mas eu tenho certeza que é a D4, tá certo? Então, nesse conectorzinho Groove aqui, beleza? E aí, só falando rapidamente, né? Se você observar os grooves, você tem um cabo amarelo saindo daqui, um cabo branco saindo daqui, um cabo vermelho saindo daqui e um cabo preto saindo daqui. São fiozinhos, na verdade, né? Deixa eu só pegar o groove para vocês, ó, que é exatamente esta nomenclatura que eu acabei de mostrar para vocês. Olha lá, observem lá. Então é sempre aqui, daqui para cá, né? Da esquerda para a direita, você tem preto, vermelho, branco e amarelo. Beleza? Exatamente esse padrão dos conectores Groove, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá bom? Então, essa é a montagem. Ficou assim, cheio de fios, né? Como nós estamos vendo, mas paciência, pessoal. Espero ter passado para vocês tudo que vocês precisam, necessitam para ligar esse carinha aqui. Então agora, finalmente, vamos ao firmware, que é bem tranquilinho aí. Aqui tem todas as partes necessárias para a comunicação do ESP8266, a biblioteca PubSubClient, né, para acessar o servidor MQTT, comunicação via protocolo MQTT e tudo mais. As libraries para comunicação com o display. Aqui, finalmente, nós incluímos a biblioteca do DHT, então é uma pasta, né? Só lembrando que você tem que colar ela na pasta libraries do seu diretório Arduino. O que mais nós temos aqui? Inicialização do display com o endereço, outros componentes que nós já falamos no vídeo passado. E aqui nós definimos a porta do DHT, porta D4, tá certo? E aqui nós definimos qual que é o tipo de DHT que nós vamos utilizar, no caso um DHT22. Se você tiver um outro DHT, basta descomentar essa linha aqui de acordo com o seu DHT. Então, ó, como eu estou utilizando o DHT22, eu preciso descomentar apenas esta linha aqui, tá certo? Então, DHT Type e DHT22. Aqui nós instanciamos um objeto da classe DHT, passando como parâmetro o pino do DHT e o tipo do DHT. Então, a biblioteca já faz tudo isso para a gente, né, pessoal? Basta aprender a como utilizá-la. Bom, o
que mais? Aqui tem outras informações também para comunicação via protocolo MQTT e tudo mais. Aqui o que eu queria destacar para vocês seriam só as coisas que mudaram com relação ao DHT mesmo, tá certo? Então eu declarei duas variáveis aqui, ó, uma que vai armazenar o valor da temperatura e a outra da umidade, tá certo? Aqui tem todas as partes da comunicação lá e tudo mais, inicialização da comunicação via protocolo MQTT e tudo mais, beleza? E aqui, pessoal, só um destaque que eu queria frisar novamente é o seguinte. Primeiro, com relação ao SSID da sua rede, né? Então, o seu ESP8266 ele precisa estar conectado na sua rede local e você precisa ter saída para a internet para postar e enviar as informações via MQTT para o servidor lá do IBM Watson, né? A plataforma de IoT. Para isso, você tem que inserir o seu SSID, o nome da sua rede e a sua senha, tá certo? O resto aqui é tudo igual, tá tudo certinho, é só copiar esses códigos aqui que vocês terão tudo isso funcionando, tá certo? E aí, outra coisa que eu preciso destacar é a seguinte, ó, nesse ícone aqui, ó, Device ID, você precisa inserir este nome, o nome que tem que estar sincronizado com o nome que você colocou lá no IBM Watson, tá certo? Então, vejam só, aqui está escrito IoTools 1234, porque lá no IBM Watson eu inseri aqui no Get Started, né, na página inicial, 1234. Então, observem lá, 1234 é exatamente por isso que nós temos 1234 bem aqui, beleza? Bom, o que mais que nós temos aqui? Configuração inicial, aqui tudo mais, ele chama essa outra aba, e aqui tem todas as configurações com o ESP8266, a verificação da comunicação com o MQTT e por aí vai, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Inicialização do display e aqui inicialização do objeto DHT, tá certo? Tá aqui, ó, dht.begin. Isso aqui é necessário, obviamente, para você fazer a comunicação com o seu DHT. Beleza? E aqui, pessoal, as variáveis que controlam o fluxo, né? Então, a cada 1 ou 2 segundos, não me recordo, 2 segundos, 1 segundo, perdão. A cada 1 segundo, ele vai fazer uma coleta aqui de uma informação e vai enviar para o servidor, para a plataforma IBM Watson, certo? Então, observem aqui o seguinte, quando passou 1 segundo, ele entra nessa condicional e ele atualiza as variáveis aqui, temperatura e umidade, chamando as funções aí dos objetos e tudo mais. Então, primeiro ler temperatura e depois ler umidade, beleza? Aqui ele faz um check simplesmente, então ele checa se a temperatura ou a umidade retornarem um valor nulo, tá certo? Ou seja, se eles não conseguiram fazer uma medição propriamente aí correta, né? Ele simplesmente dá um return e não deixa as informações serem printadas no display, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, esse print no display, tá certo? Então, se der pau aqui na leitura, simplesmente, vulgarmente falando, é isso que está acontecendo, ele não executa esse else aqui, ó, beleza? Então, ele aguarda a próxima leitura. Caso contrário, se tudo ocorrer direitinho, eu simplesmente venho aqui e printo as informações no nosso display. Beleza? Então eu printo aqui a temperatura, printo a umidade também. E aqui eu estou posicionando o cursor nas posições devidas e tudo mais. Beleza? Então aqui, ó, em frente à palavrinha V1 eu tenho a temperatura, o valor da temperatura, e em frente à palavrinha V2 eu tenho o valor da umidade. Que é exatamente o que nós estamos vendo aqui, né? Então a temperatura em frente ao V1 e a umidade em frente ao V2. Beleza? Então, acho que é isso. E aí, finalmente, ele chama a função PostIBMWatson, tá certo? E a função está bem aqui, pessoal. Bem tranquilinha a função. O que você tem que fazer? Você tem que montar uma string. É uma string que eu chamei de IBM aqui, como vocês estão vendo. E aí você tem que concatenar as informações aqui, montando uma codificação JSON. Então, padrão aí para as comunicações com servidores hoje em dia, tá certo? E aqui eu estou montando um post JSON, tá certo? Então, passando como parâmetro aqui esse nome, temperatura, tudo entre aspas, né? Toda a nomenclatura aí necessária para a codificação JSON. E é isso que eu estou fazendo aqui.
Quando eu monto essa string, eu printo ela na serial aqui pra gente, tá certo? E depois eu publico essas informações via protocolo MQTT. Então tá aqui, ó, o ibm.c_str, tá certo? Só que só lembrando, é para converter isso, a string, né, de caractere para caractere, tá certo? E aí, porque é assim que os servidores trabalham, geralmente, beleza? E aí, se eu simplesmente abrir eu estou sem a comunicação serial aqui, né? Se vocês observarem, eu não tenho nenhum cabo USB fazendo a ligação no meu computador. Então, eu simplesmente fiz uma alimentação pela bateria aqui, tá bom? Se vocês... Eu tenho, inclusive, mostrado isso em vídeos anteriores. Se não me engano, o primeiro dessa playlist, ou o segundo, que eu falo propriamente da comunicação com a plataforma IBM Watson. Então, neste vídeo, pessoal, eu abro a comunicação serial aqui e nós simplesmente vemos as informações sendo printadas, né? Como que é o post que é feito aí através do publish MQTT, tá certo? Então, é um post aí via codificação JSON, tá certo? Então, é isso. Então, o resultado é exatamente esse. As informações estão sendo postadas na plataforma IBM Watson e é isso, pessoal. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.